Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Sábado à tarde, depois do almoço. Bom ver todo mundo bem acordado aqui. Eu sou... Volta aqui. Pera aí. Eu sou o Felipe, tá certo? Eu vou passar aqui um pouquinho. Eu vou falar sobre funções em JavaScript, escopo, questão de sintaxe, os novos sugar syntaxes também do ES6, algumas ideias do ES7 que vão surgir também. E vocês me desculpem, eu tive um gripão essa semana, estava bem mal. Então, se eu perder a voz aqui, ficar rouco, coisa assim, não é porque eu estou entrando na puberdade, eu tô me recuperando. Eu trabalho com desenvolvimento web há cerca de 10 anos, sou apaixonado pela web, sou organizador e fundador da BrasilJS, RSJS, Frontimpo e outras cositas más. Então, inclusive, me procurem depois com meus dados aqui, vocês podem descobrir qual é o meu Gmail. Vocês podem deduzir, né? Que meu Gmail vai ser felipenomoura@gmail.com. Então, vocês podem me mandar lá que eu consigo um desconto da BrasilJS para quem estava aqui no FIS, então. Quem estiver interessado em ir. E vamos começar, então. Vocês podem ver ali que tem 93 slides, mas são bem rápidos, não se preocupem. Não entre em pânico. Vamos começar falando um pouquinho de escopo. Eu queria, pelo menos, dar uma revisada sobre algumas coisas que são relativamente básicas no JavaScript, sobre funções. Mas é bacana a gente estar todo mundo na mesma página, assim, tá todo mundo alinhado. Então, eu vou dar uma revisadinha rápida, assim. O escopo é, basicamente, o contexto de uma determinada execução. Ele pode ser global, local ou por eval, por evaluation. Se vocês usarem o eval, o evil, né, ele vai criar um escopo para vocês ali dentro também. E o escopo tem acesso a um escopo externo. Então, um exemplo que eu montei aqui, assim, digamos, tem um escopo global na página e ele tem dois escopos dentro, dois escopos internos. Isso quer dizer que eles podem ter mais escopos dentro deles, né? Isso quer dizer que esses escopos aqui têm acesso ao global. Esses aqui, os mais internos, têm acesso ao próprio escopo, no caso o local 2.1 tem acesso ao local 2 e acesso ao global. E da mesma forma, esses aqui. Então os escopos trabalham dessa forma. Tu consegue ir acessando tudo de dentro para fora. De fora para dentro tu não consegue. Então, em um exemplo de como enxergar os escopos, tem muita gente que se atrapalha com escopos até hoje no JavaScript. O cara vai começar com o JavaScript, trabalha mais com outras linguagens e tal, começa a se atrapalhar ali, porque é meio difícil de enxergar. O JavaScript é orientado a objeto de uma forma diferente, né, prototypal, ao invés de classical. Então, isso às vezes atrapalha um pouco o jeito que o cara está enxergando os escopos, né. Uma maneira fácil de enxergar, por exemplo, esse escopo aqui, seria visualizar um código assim. Então, nós temos lá no escopo global name e hello. Nós temos uma função que está criando um novo escopo aqui. Tá certo? Então, essa função está construindo um novo escopo para a gente trabalhar. E dentro dela, nós temos uma surename. Esse surename pertence apenas ao escopo say my name. Certo? Porque ele está ali dentro, ele pertence àquele quadradinho azul lá dentro. Ele tem acesso ao que está dentro daquele quadrado azul. Mas dentro dessa minha função, por exemplo, dentro da própria join names, eu consigo ter acesso a hello, a name e a surename, que estão lá fora. A hello e a name. Então eu consigo ir saindo de um escopo interno para o escopo externo. É assim que a gente consegue ter acesso. Mas tem que cuidar muito porque esse pequeno detalhe aqui, ó, muda bastante coisa. Se vocês esquecerem um var em algum lugar, aquela variável output vai lá para fora. Hoje em dia a gente usa o useStrict, por exemplo, e o browser não deixa isso acontecer. E o ideal é tu usar um JS lint ou hint que ele vai te bloquear lá na raiz lá e não vai deixar acontecer também. Mas pode acontecer, de vocês verem um código lá, tem uma global chamada i. Daí tu vai fazer um for lá usando aí, por exemplo, começa a dar um monte de problema. Então é sempre bom cuidar para não esquecer de nenhuma var. O fluxo. O fluxo é uma coisa que no JavaScript também, às vezes a gente acaba fazendo, em especial porque a gente usa muita callback, muita função de callback, o fluxo acaba às vezes fazendo a gente se perder um pouquinho. Ele é a ordem de execução e existem alguns controladores para o fluxo. Por padrão, cada aba do navegador tem uma main thread. Ou seja, tu abriu uma aba, ele abre um processo lá para trabalhar com tudo daquela aba. Só que essa main thread trabalha com tudo daquela aba. Então ela vai processar o reflow, o repaint, tá certo? Ela vai processar todo o teu JavaScript. Então tudo que acontecer naquela aba lá está sendo processado por esta mesma thread. Isso é o que acontece. Então, dentro dessa thread,
o JavaScript vai trabalhar com seus fluxos. Ele vai conseguir saber que ele tem que primeiro terminar uma função para daí entrar na próxima, ou chamar uma função assíncrona, etc. Esses seriam alguns dos controles de fluxo que a gente tem, que vocês todos já conhecem, certamente. E aqui nós temos um exemplo de fluxo acontecendo. A primeira impressão que dá é que seria isso aqui, mas não é isso aqui que acontece na cabeça do browser, na memória do browser. O que o browser vai fazer? Isso aqui que ele vai fazer. Primeiro ele vai criar uma variável name. Depois ele vai criar uma função chamada doSomething e vai guardá-la na memória. Daí a próxima coisa que ele faz é encontrar o próximo comando, que é doSomething. Agora sim, daí ele vai entrar naquela função e vai executar daí criar as variáveis e fazer o if. Então, na verdade, esse fluxo tu consegue ir baseando conforme os ifs, conforme a função que tu chama, etc. Vocês já ouviram falar de hoisting no JavaScript? Hoisting é uma coisa que a gente vê, não é um problema quando o cara não conhece, mas tu vê que é uma certa inocência da cabeça de algumas pessoas. Eu já vi muito código com esse tipo de coisa. Então, por exemplo, o que ele vai fazer aqui, ele vai içar as nossas variáveis, tá certo? Então, o que eu tinha antes lá no nosso código, que era var surname e age no topo da função, certo? Se vocês verem, aqui tem um se a idade for maior que 30, vai criar uma variável chamada foo. Só se a idade for maior que 30. Mas a idade é 29, ela não é maior que 30, porque eu só faço 30 semana que vem. Mas não é por isso. Mas o que vai acontecer? Ele não vai entrar naquele if, certo? Não vai entrar naquele if. Só que o JavaScript não cria novos escopos baseados em bloco. Então aquele if não é um novo escopo, ele pertence ao escopo da função. O ES6 agora tem o let. O let ia deixar a gente criar para o escopo daquele bloco. Mas o que acontece é, ele nunca vai entrar naquele if, mas o JavaScript não se importa com isso. O interpretador do JavaScript não tem problema com isso. O que ele vai fazer é isso aqui. Ó. Ele varre a procura de tokens no teu código. Então ele abriu o teu código para processar ele varre a procura da palavra var. Eu tenho 3. Então tá. Surname, age, foo. Ele subiu todas lá para cima. Isso é o que ele vai fazer. Mesmo que tu tenha posto lá, se a idade for maior que 30, então cria a variável foo. Não. Ele vai criar a variável foo com valor de undefined. Todas lá em cima tem valor de undefined. E daí, quando entrar no if, ela recebe o valor bar. Mas ela já existe. Ela sempre já existe. Então, tem gente que, às vezes, faz um loop ou vai alocar coisas na memória e daí bota comentários até. Eu só vou alocar aqui se entrar nesse if. Senão, não usa esse espaço de memória. Ou essa global. Ele vai criar. Ele não vai se preocupar com isso aí. Ele vai criar antes de chegar naquele teu if lá. Ele já aloca tudo que ele precisa para usar. Isso é chamado de hoisting. É quando ele sobe as coisas. E o JavaScript tem uma outra coisa muito legal também, que é o lazy comparing, que veio lá do C também. Quando ele vai fazer o trabalho em alguns ifs mais complexos, por exemplo, aquele meu if ali na linha 7, tá? Ele tem assim, tem lá as funções. Digamos que cada função faça uma coisa bem diferente. Digamos que cada função vai no DOM, vê o tamanho de um elemento, que é uma coisa que é sempre complicada para performance, faz um processamento, etc. Cada uma lá, x, y e z faz alguma coisa complexa, tá? E elas retornam ali true. Só que eu tenho uma flag, que é uma variável que é falsa. Desculpa. Então o que acontece? Como o meu if é cheio de es, aquilo ali nunca vai passar, porque a minha flag está como falsa. Eu disse um status, nunca passa por aqui. Mesmo que o resto seja true. Só que o browser só vai perceber isso no final. O que ele vai fazer? Quando ele chegar no if, ele vai chamar a x, processar tudo que ele tem que processar, retornou true. Volta. E, y, processa tudo que tem que processar, volta. E z, processa tudo que tem que processar. Não, o meu tá... E daí, depois que ele faz isso tudo, daí sim ele vai ver. E flag. A flag era falsa. Então, ok, então é falso, não entra no si. Só que se vocês fizerem isso aqui, eu só inverti a ordem. O browser vai chegar assim, flag é falsa. E alguma coisa? Não. Então não processa mais nada. Ele nem vai fazer nada mais ali, entendeu? Vocês podem testar isso aqui, inclusive, botando um debugger, por exemplo, nesses caras aqui, que vocês vão ver. Daquele outro formato, ele vai entrar em todos os debuggers, antes de chegar no else, e desse jeito aqui ele não vai entrar em nenhum. Ele vê assim, se o primeiro item é falso, eu não preciso comparar mais nada. É tudo um monte de es, certo? Nada vai passar por aqui. Então ele já consegue parar. Esse seria o lazy comparing. E ele, se vocês às vezes fizerem uma pequena redução ali, ele vai ajudar vocês. Certas coisas assim, mesmo os uglifiers não conseguem pegar. Porque ele não sabe exatamente, digamos que a x seja uma função que retorna uma flag. Ela é muito mais leve que as outras. Bota ela primeiro, então.
Porque daí tu vai estar ganhando isso aí. Um compilador lá não vai saber identificar esse tipo de coisa. A gente consegue quebrar os fluxos de alguma forma. Então, se tu tem uma função que vai de cima a baixo e no meio dela tem um setTimeout, ele vai terminar de executar a tua função e depois ele vai fazer a procura daquele setTimeout. E o mesmo acontece, por exemplo, com o Ajax, etc. Então, se vocês olharem no Chrome, por exemplo, tem uma coisa bem interessante no Chrome que é o seguinte. Vocês pegam e dizem assim, dentro de uma função, tu diz, tem um elemento no DOM e tu seta uma propriedade nele, daí na linha de baixo tu seta outra e depois tu seta outra. Vocês vão ver que o Chrome, se tu vai depurando, ele até consegue ir fazendo para ti hoje, assim. Mas o padrão, ele só vai aplicar realmente no DOM quando a tua função terminar. Porque ele sabe que tu está processando um fluxo e daí ele, para evitar um maior processamento, ele só vai mesmo mexer no DOM depois que tu mexer nesse fluxo. E o setTimeout e setInterval, eles te permitem quebrar esse fluxo. Então, o setInterval tem um problema que ele fura a fila. Como é que acontece o setTimeout e o setInterval? Não sei se vocês conhecem como é que é nas entranhas dele, mas o setTimeout, ele diz para o processamento assim, olha só, na main thread que eu estou fazendo um monte de coisas, coloca essa função aqui para acontecer quando o clock estiver em 3.000 milissegundos. Daí, o sistema operacional, que através do browser gerencia essa main thread, ele vai vendo, chegou a hora de executar isso aqui, só que eu estou no meio de uma outra coisa. Tá, então termina essa outra coisa, e daí executa isso aqui que estava agendado para executar. Isso que ele vai fazer. Porque daí o que vai acontecer é que ele vai executar daqui ao invés de 3.000, ele vai executar daqui a 3.010 milissegundos. Já o setInterval não, o setInterval ele fura a fila. Então ele diz assim, olha só, agenda isso aqui para daqui a 3.000 milissegundos, mas mesmo que tu tenha 10 coisas para fazer que já foram agendadas antes, eu não quero saber. Daqui a 3.000 milissegundos tu vai fazer isso aqui, de 3 em 3. Então ele vai meio que furando a tua fila e isso pode acabar atrapalhando a tua performance em outros aspectos. Por isso que muitas vezes a gente vai fazer uma animação, é preferível tu fazer um setTimeout que chama outro setTimeout do que tu fazer um setInterval. Mas tem pegadinha do malandro aí também. O setTimeout tem a questão dos milissegundos dele. Primeiro que nunca é bom tu fazer menos de 5 milissegundos, né? Mas se tu fizer um setTimeout de 5 milissegundos ou menos, tá? E o browser notar que tu está executando mais de 5 vezes esse mesmo cara, mais de 4 na verdade, a quinta em diante, digamos que tu tem um setTimeout para uma animação ou um processamento de alguma informação. Daí tu mandou fazer em 1 milissegundo, tá certo? Ele vai fazer, até acho que tem um exemplo aqui, tem aqui, ó. Em 1 milissegundo tu mandou ele fazer, eu tenho lá um coisa para ele vai fazer 10 laços, tá? E eu mandei ele rodar a cada 1 milissegundo. O browser nota que ele está fazendo a mesma coisa a cada 1 milissegundo e te diz, não vou fazer. E ele aumenta para 4 e 5 milissegundos. Então, tu acha que ele está rodando em 1 milissegundo, mas o browser vai notar que tu está fazendo uma coisa que não é boa para performance e empurra o setTimeout para depois. Então, ele vai começar a fazer isso aí automático, vai gerenciar esse teu setTimeout. Então, o ideal que a gente faria seria usar o setImmediate, que ele executa na mesma hora. Por quê? Muitas vezes a gente quer justamente quebrar aquele fluxo. A gente está numa função JavaScript e a gente quer que uma coisa saia dela para fazer uma tarefa. Eu quero que o meu script continue, mas que essa coisa seja processada numa outra thread. Não é thread, é outro fluxo, né? Então a gente fazia um setTimeout 0. Só que daí a gente podia cair naquele buraco lá. O setImmediate, ele faz com que aconteça instantaneamente. Outra coisa pode ser o Request Animation Frame, que isso é bem interessante relacionado ao setTimeout também, que é, se vocês estão fazendo uma animação, essa animação não interessa o quão smooth vocês queiram que ela seja, o quão lisinha vocês queiram que ela seja. Ela ainda está atrelada ao hardware do cara, não só a placa de vídeo, mas ao monitor dele. Então, se o monitor dele é de 60 Hz, ele vai mostrar um quadro a cada aproximadamente 33 milissegundos. Então, se tu faz uma animação que muda de quadro, tu processa a posição do DOM a cada 15 milissegundos, por exemplo, tu fez todo um processamento, mexeu no DOM, pegou o cara, calculou, mudou ele no DOM, nada foi pintado na tela. O monitor do cara não pinta em 15 milissegundos. Daí tu faz o segundo laço. Processa tudo, mexe em tudo, 30 milissegundos. Ele ainda não pintou nada na tela. Ele leva 33. Daí tu vai de novo. Processa, daí ele vai pintar lá no próximo quadro agora. Então, na verdade, tu fez 3 vezes um processamento que só vai ser exibido para o usuário em um quadro daqui a pouco. Totalmente obsoleto. Então, por isso que a gente usa o Request Animation Frame, que é, tu diz para o browser assim, pede para o sistema operacional me avisar quando eu posso pintar alguma coisa na tela. Daí sim, ele vai te mandar para a tua função lá, que é esse Request Animation Frame, dizendo agora tu pode desenhar alguma coisa. Daí tu usa isso aí. Por que isso também? Porque muitas vezes, vocês já viram no Flash, tu tem às vezes um joguinho e ele começa a ir trancando assim. Aquilo ali é porque o teu browser está fazendo outra coisa, ou o teu sistema operacional está processando outras coisas
Ele não está com poder de processamento para fazer o que tu quer. No Request Animation Frame ele vai trabalhar com isso. Porque ao invés de ele estar botando numa pilha de set timeouts, e daqui a pouco vocês nunca repararam que se tu tem um monte de set timeout, quando tu volta para uma aba, ele faz todos um atrás do outro, assim, correndo um atrás do outro. Porque ele estava guardando aquilo tudo na memória, quando ele liberou, agora eu consigo. Faz tudo. Já com o Request Animation Frame, não. Ele sabe o quê? Eu quero fazer isso aqui quando eu puder desenhar. Tá tudo trancado no computador do cara? Estou esperando. Eu não vou acumular processamento nele, eu estou esperando. Quando o computador do cara me disser, agora eu posso, daí ele segue o baile. XML HTTP Request. Web Worker, não sei se vocês já usaram Web Worker, é bem legal também. Eventos do DOM, tipo Add Event Listener. E os WebSockets, esses caras também quebram o fluxo. Eles acontecem totalmente assíncrono no meio do código de vocês. No caso do Web Worker, ele ainda funciona no ambiente controlado, numa sandbox. Se tu criar um novo Web Worker, tu não pode mexer no DOM, por exemplo. Ele é totalmente separado, assim, mais protegido. Função e definição e a instrução de uma função. Lembra que eu falei sobre o browser procurar por tokens de var no meio do teu código para criar as variáveis no teu escopo? Ele faz a mesma coisa com função. Então, por isso que eu conseguiria, por exemplo, ter na linha 1 alguma coisa chamando a função fn. Porque antes de ele chamar a função fn, ele vai procurar o código à procura do token de function, vai encontrar o fn, sobe, processa ela, e depois ele começa a executar o teu código. E agora o teu fn vai funcionar. Por isso que no JavaScript tu não tem problema com a ordem que tu define função e que tu chama elas. Eu estou definindo uma função aqui e o browser, a primeira coisa que vai fazer é pegar todas as variáveis e pegar todas as funções. Depois ele vai seguir executando. Já um statement, quando tu está fazendo uma instrução, é quando o teu token não está no início da tua instrução. Então, por exemplo, eu tenho ali um x, que vai ser uma global, eu esqueci de botar o var, igual a uma function. O browser não vai subir essa função. Ele não vai fazer o hoisting desse cara. Se eu tentasse chamar o x na linha de cima, ia dar erro. Porque o x ainda tem valor undefined. E undefined is not a function. Então, desse jeito aqui, tu está fazendo uma instrução que é, ao invés de definir que existe uma função chamada fn, eu estou dizendo que x é uma variável que, quando tu chegar nele, depois de ter feito o hoisting dele com undefined, ele vai receber uma função. Então, aquele momento ali é o momento que ele está recebendo uma função e, a partir dali, ele pode ser chamado. Só que, consequentemente, como ele é uma instrução, a gente consegue fazer isso aqui. Porque eu estou dizendo assim, ó, x recebe uma função, ele vai tratar isso como uma instrução. E depois... Cadê meu mouse? Perdi o mouse? E depois executa esse x. Porque eu disse para ele, ó, eu não estou definindo uma função aqui. Definição aquilo ali ia ser inválido. Porque ela tem uma sintaxe de definição. Mas na instrução eu consigo dizer, x recebe isso, menos aquilo eu poderia fazer. Certo? Então, por que eu não posso fazer x recebe isso e chama? Isso aqui vai funcionar normal. Na verdade, qualquer coisa que vocês façam que desvalide aquele token de function, vai fazer com que ele se torne uma instrução. Por isso que a gente usa muito esse formato aqui. Ó. A gente está botando entre parênteses uma função e no final chamando ela mesma. Ela é uma função autoevocada. Certo? Só que eu poderia fazer assim também. Ó. Se eu disser menos uma função, ele vai funcionar. Ele sabe que aquela função não é mais uma definição, é uma instrução. E ele vai fazer o quê? Quando ele chamar aqui embaixo ela, ele vai retornar 4. Ele vai retornar o 5 com menos 1. Aliás, ele vai retornar menos 5, desculpa. Ele vai retornar menos 5 porque ele vai fazer um menos o retorno da função que ele está chamando. É uma instrução. O mais é a mesma coisa, e nesse caso aqui ele vai retornar um falso. Ele está negando uma função. E anônima ou não anônima? Eis a questão, né? Olha só qual é a diferença nesse caso aqui. Mesmo exemplo de cima, só que agora ao invés de console log eu estou dando um throw error. Tá? Eu tenho uma função, dou um throw new error ali, o x, quando eu chamar o x, o que vai acontecer? Ele vai dizer assim, ó, anônimo na linha 13 e tal. Alguma coisa ocorreu errado. Isso que ele vai mostrar. Então a gente vê muito isso aqui no código. Tu vê o stack trace de um erro, anônimo, 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 anônimo. É um monte de coisa anônima. Eu poderia fazer assim, ó. Eu poderia dizer que o x recebe uma função, que o nome dessa função é myfunc. Ok? Se eu chamar embaixo myfunc, vai dar erro. myfunc não existe. Porque ele não definiu ela. Ele não achou isso aí como uma definição, ele não fez hoisting dela, então myfunc não existe. Mas o x recebeu ela, recebeu uma função que tem nome. Então, quando eu der um erro nele, o que vai acontecer? Erro at myfunc 311. Então, ele identifica, agora sim, não é uma função anônima simplesmente que está chamando. Ela tem um nome.
e ele vai botar um nome lá. Então isso aqui no log, na hora de depurar e tal, é muito mais fácil de fazer. Mas, como eu disse, vocês não vão conseguir chamar ela pelo nome. Ela é uma função com nome atribuído a alguém. Ela não é uma função realmente definida em algum lugar. Let's talk about this. O this é sempre uma coisa que é engraçada também, que a gente sempre se pega, né? Então, nesse caso aqui, tem uma função. O que vocês acham que vai acontecer ali no f? Eu estou dando um return de this, certo? O que vai ser retornado quando eu chamar o f ali? É óbvio, né, pessoal? Vai ser o window. Por quê? Porque o this dentro de uma função ele só é alguma coisa quando tu chama um new. Se tu não chamar o new, ele vai te retornar o this mais próximo que ele tem, que é o global, que é o window. Isso é o que ele vai fazer. Então, eu teria que dar um new f. E daí agora eu tenho um objeto que é o que eu setei ali, o this.x é igual a 1. Então, começa aí, o this e vários outros macetezinhos. Outra coisa que o nosso amigo this tem. Ele consegue ser setado dentro de mesmo que tu não dê new, dentro de um objeto. Lembra que eu falei que ele procura pelo this mais próximo dele? Então, quando eu chamar aquele objeto.fn, ele vai procurar o this mais próximo, que não é o window lá fora, é o próprio objeto. Um objeto serve como this para ele. Então, nesse caso aqui, o this vai ser o objeto. Certo? Então, depende de onde é que vocês estão procurando chamar o this dentro de uma função. O call, o bind e o apply. Não é muito usado pelas pessoas, mas ele realmente salva vidas. Eu que desenvolvo o framework no Terra lá, todo o framework front-end do Terra fui eu que fiz, mais 2 caras. A gente usa muito isso aqui. Porque a gente quer, o cara passa por uma camada nossa do framework, mas a gente quer mascarar o this dele. Então a gente acaba usando muito isso aqui. Ou tem argumentos dinâmicos, etc. Então o que ele faz? Eu tenho aqui, meu f console log this e arguments. Ok? This aqui, se eu só chamar o f, vai ser o window. Certo? Mesma coisa. Mas ao invés de eu só chamar ela, nesse caso aqui, por exemplo, né, ele seria o window. Se eu disser que o... Tá, que eu ainda não chamei, calma. Se eu disser que o x é um objeto A1, tá? E daí eu fiz o quê? Ao invés de eu chamar a f, eu digo f.apply x. Estou dizendo assim, eu vou chamar a f dizendo para ela, olha só, o teu this é o x. Isso que serve o apply. Eu estou dizendo, eu estou aplicando em ti, na verdade, a tua chamada, estou te chamando, mas tu tem que tratar como se o teu this fosse esse cara aqui, é o x. E no apply eu passo uma lista de argumentos, 1, 2, 3. Então ele vai receber lá no arguments 1, 2 e 3. Vai receber 3 argumentos, que é 1, 2 e 3. Isso é o que o apply faz. Então eu consigo mentir para ele, forçar ele quem é o this, e passar uma lista de argumentos para ele. No caso de um framework, eu conheci isso aqui é muito bom, porque tu recebe uma lista e passa a lista. Manda embora. Já o call, ele é a mesma coisa que o apply, exceto o jeito que tu manda os argumentos. Tu manda eles explícitos. Então, se eu mandasse uma array ali, o cara ia receber um argumento que é a array. Nesse caso aqui, o que eu estou fazendo é mandar 1, 2 e 3. E estou fazendo um call dizendo que o x também é o this dele. Então vai funcionar igual, certo? A diferença é o jeito que eu especifiquei os argumentos. Já o bind ele não chama a função de vocês. O call e o apply chama na mesma hora a função de vocês. O bind não. O bind pega uma função de vocês e diz assim, olha só, eu quero que tu me devolva tu mesma. É meio confuso isso aí. Eu quero que tu me devolva tu mesma, mas nessa tua cópia de tu mesma, eu quero que o teu this seja esse cara aqui. É isso que ele faz. Então, como é que ele funcionou aqui? Eu tô criando uma outra função, var orderFN, que recebe o f.bind de x. Se eu chamar a f, o this vai ser o window. Mas se eu chamar a orderFN, o x vai ser, o this vai ser o x. Vocês entenderam? Porque eu disse para ela, olha só, essa nova aqui que eu peguei, quando eu chamar ela, o this vai ser isso aqui. Certo? E uma coisa legal também é que o this ele pode ser o que vocês quiserem. Vocês podem ir lá e dizer que o this é 1. Quando o cara for fazer o this ponto alguma coisa, esse this é 1, é um número. Pode ser uma string, pode ser meu nome se eu quiser. Vocês podem botar o que vocês quiserem no this, ele não tem frescura. E o this later. Isso aqui é clássico, a gente perdeu o maldito this no meio das referências. Cadê o infeliz? Então o que acontece? Tu tem ali o set timeout, console log this. O que ele vai fazer? Window. Por quê? Aqui embaixo, quando eu faço x é igual a new f, o meu x é um objeto, que tem lá o que eu queria. Mas daqui a pouquinho, daqui a 2 segundos, o meu this é o window. Por que isso aqui? Por causa do flow dele, por causa do fluxo dele. O que ele fez?
Lembra que eu estava falando que ele vai começar a seguir de cima a baixo até precisar sair? Olha só, ele criou uma função onde ele setou essas propriedades aqui como instruções, é uma instrução. A igual a isso, B igual a aquilo. No setTimeout ele diz assim, olha só, estou saindo daqui para fazer uma coisa daqui a pouco. Se eu tivesse uma instrução aqui embaixo, ele ia continuar fazendo. Uma instrução após a outra. Aquele setTimeout ele jogou para lá. Só que ele jogou para lá sem dizer quem ele era. Ele só joga para depois. Então quando chegou na hora de fazer esse setTimeout, é um novo fluxo. Tu disse para o browser, quando chegou aqui no final desse parênteses, dessa chave aqui, tu disse para o browser, acabei o meu fluxo. Teu disso foi para o saco. Nesse momento aqui, o teu browser passa garbage collector, ele limpa o que ele precisa limpar e o teu diz, ó, foi para o espaço. E daí aqui dentro esse teu diz vai virar o quê? O window. Então a gente usa o that sometimes, algumas vezes. O that é o quê? Logo no início dela eu crio uma variável that que recebe o this, certo? E daí no meu setTimeout eu vou chamar o log de that. Por quê? Porque aquele meu that lá, ele não vai tirar no garbage collector porque ele está anotando, o that está sendo usado por esse cara aqui. Então ele vai estar no... E engraçado, ó, o escopo se mantém. A minha variável that está num escopo que o setTimeout vai ser disparado. Ele vai ter acesso a ela, mas não está no mesmo fluxo. O fluxo é um outro momento que o fluxo vai ser disparado e vai começar a fazer, vai do início ao fim. Mas a minha variável that ele tem acesso. Então o this ele já trocou de this, o this já foi para o espaço. Mas o that eu tenho. A gente guardou o this, o x lá no final continuava certo, e daqui a 2 segundos o that é o certo. Oi. Então, quando a gente cria esses escopos e chama então o setTimeout armazenando um that, que é um exemplo de uma variável, se a gente no setTimeout fizer aí um alinhamento de função e chamar ela de volta para ela ficar nesse loop, a gente tem algum problema com esse armazenamento de variável num escopo que se mantém? Ele vai criando um subescopo para elas infinitamente, armazenando cada vez mais? Se tu chamar de novo a função f ali dentro, ele vai criar um... não sei se vocês já usam lint ou coisa assim. Muito boa outra pergunta, inclusive. Se tu tem um for, tu tem um loop, e dentro dele tu está criando uma função, o que ele vai fazer é que ele vai criar a função dentro do teu loop várias vezes. Então, se vocês botarem isso, o lint provavelmente vai dizer, cara, não cria uma função dentro do teu for. Então, às vezes tu tem um for e dentro dele tu diz... Tu vai usar um array filter passando uma função, ele te diz, não, cria essa função lá fora e passa ela aqui. Porque se tu criar ela aqui, ele vai ficar fazendo todo um processamento que não precisa. Nesse caso aqui, realmente, isso é o que vai acontecer. Tu pode acabar criando um monte de sujeira na tua memória, certo? Enquanto tu está apontando para ela, o garbage collector não vai ter liberdade de limpar, de tirar. Então, sim, pode acontecer. O jQuery tinha um problema sério disso aí, acho que agora eles já resolveram. Mas tu deixava uma página com o jQuery aberta de um dia para o outro, tu ia olhar a memória e ela fazia assim, ó. Que ele não conseguia, ele alocava e não conseguia tirar. Sempre tinha alguma coisa apontando pro cara. Então, enquanto tiver uma coisa apontando, ela vai ficar lá. Né? O this ele vai tirar dinamicamente, porque ele sabe, o teu this acabou no fluxo, mas as tuas variáveis não. Não sei se eu respondi a tua pergunta. E daí, o que eu estava falando aqui depois? Aqui é o exemplo dele. Sim, as arrow functions. Vocês viram a diferença que tem aqui? Vocês já deram uma lida sobre arrow functions? Arrow functions é uma coisa bem legal que vai ter no S6 agora, que tem no S6. E o que mudou um pouquinho foi só a sintaxe. Se vocês repararem, ó, aqui eu estou criando uma arrow function. E a arrow function, ela vai com o scope e com o this. Então eu consigo fazer, nesse caso aqui, o setTimeout dizendo, olha só, agenda para daqui a pouco essa função, mas ele já manda o this junto para lá. Ele guarda tudo que ele tinha aqui, vai tudo junto para lá. Então quando ele executar o setTimeout depois, nesse caso aqui, ele vai ter o cara lá. Eu consigo passar todo esse ambiente que eu tinha aqui, eu consigo passar através de uma arrow function. Isso aqui é bem massa. Então vamos falar de arrow functions, já que eu dei um spoiler, né? A sintaxe dela no início parece meio assustadora, assim, porque a gente não está acostumado. E às vezes a gente acha exemplos na internet que são exemplos muito legais, úteis, eu vou mostrar um aqui, só que tu olha um monte de caracteres, assim. Daí parece, sujaram todo o meu código, é esquisito, assim. Ele é bem pouco verboso, mas ele suja muito código com caracteres. E às vezes a gente se assusta, a gente olha e, cara, é um monte de caractere, não tenho nem ideia do que está acontecendo. Vamos por partes, então. Eu tenho a minha função fn,
Tudo que ela faz é, ela recebe 2 argumentos e me devolve um mais o outro. Certo? São 2 strings que concatenam, se é o número, ele soma. Agora, a magia. Tudo que eu fiz foi, eu tirei a palavra function, tirei o token de function dele, e botei lá no final, lá, o caractere que eles chamam de arrow, né, a seta. Foi só isso que eu fiz, ó. Tá vendo? Então, o que acontece aqui? Tá indo pro lado errado? Aqui. Então, o que acontece? Eu tirei a function e botei a seta. Ficou igual o resto, não mudei mais nada, só tirei a function e botei a seta lá. A partir daqui, ele sabe que essa função está passando o disk que ele tem agora na memória. Daí, a outra coisa que eu fiz foi, você sabe quando que vocês podem fazer um if sem chaves, certo? Não façam, mas vocês podem. Então, ela também te permite isso. Se vocês têm um statement só, se vocês só têm uma instrução, vocês podem fazer sem chaves. Foi só isso que eu fiz aqui. Olhando direto um exemplo assim, que é o que a gente vê nas documentações, parece confuso pra caramba, né? Então, olha, pô, que sujeirama essa aqui. Só que faz todo sentido. Tudo que eu fiz foi, eu tirei a palavra function, botei a seta apontando para o único statement que eu tenho. Eu só não botei as chaves porque eu não tenho nenhuma chave. Eu não preciso. Mas é a mesma coisa que isso aqui. Certo? Se eu tivesse mais de um comando, se isso e aquilo, daí eu teria que botar as chaves. Senão, então a gente vê muito exemplo assim, o pessoal fica triconfuso. Ah, não faz sentido nenhum essa sintaxe. Mas é só isso, é só uma... Eles chamam de sugar syntax, né? Dá uma enfeitadinha na sintaxe. Daí a gente vê exemplos assim. E daí o cara pensa, ah, agora fodeu. Agora eu não sei mais nada que está acontecendo aqui. Só que por que acontece aqui? Deixa eu ver se eu... Não, aqui. Olha só, vocês conhecem o método sort da array, certo? Eu tenho uma array que vai 1, 4, 5, 3, 2 e eu estou querendo ordenar ela. Eu passaria para ela uma função que recebe A e B, recebe primeiro e segundo, e eu sempre retorno se o A for menor que o B, true, se não falso. E isso aí a minha função vai conseguir ordenar. O que eu estou fazendo aqui? Function, que recebe A e B, que tem uma única instrução que retorna A maior que B. É isso que eu estou fazendo. O que ele faz é, eu estou dizendo para ele os parâmetros que ele recebe. Eu poderia escrever ali, function AB, entre chaves, return A maior que B. É a mesma coisa. É só um sugar syntax. Eles só pegaram uma sintaxe e deixaram ela mais bonitinha. Então a gente olha exemplos assim, às vezes tem muito exemplo de código assim na documentação. E daí a gente olha e, é uma sujeirama de caractere. O que é isso aqui? Como é que eu vou entender o que é isso aqui? Mas é só tu tentar enxergar dessa maneira, que é uma function que retorna uma coisa. Os argumentos. Agora a gente já está começando a entrar mais fundo em ES6. A gente estava falando ali, fizemos um resumo do ES5 lá. ES6, na verdade, agora é ES 2015, né? Mudaram o nome. Agora a gente está começando a entrar mais. Então, arrow functions já é do ES 2015. E falando um pouquinho de argumentos. Primeira coisa que a gente tem que falar, que é um pouco de revisão, é argumentos não são arrays. Então é muito comum a gente tratar argumentos como array, porque parece que é uma array, né? Meu arguments.length vai me dizer quantos argumentos eu recebi. Arguments na posição tal, vai me devolver a hora que eu quero. Ele parece uma array. Só que se eu fizer, que nem aqui, arguments.push uma coisa, vai dar erro. Porque ele não é uma array. Quando eu chamar, ele não é uma array, ele não tem os métodos de uma array. Ele parece uma array, mas não tem. Não é. O mesmo acontece com DOM element list, ou node list. Então, se tu usa o query selector all, por exemplo, ele te retorna uma lista de elementos que tem length, que vocês conseguem pegar na posição tal, mas não é uma array. Então, se tentar dar um pop, ele vai dar erro. Para pegar o último, por exemplo. Ele não vai funcionar. Então, o que a gente costuma fazer aqui? Uma das coisas que a gente costuma fazer é, eu peguei uma array qualquer, que essa array vai ser descartada, que é os meus colchetes, ponto slice, eu estou dizendo assim, uma array qualquer, pega o método slice dela, que é isso aqui que eu quero. Ponto call, eu vou dizer que eu vou chamar aquele método slice de uma array que não me interessa, dizendo que nessa array o this é o arguments. É isso que eu estou fazendo aqui. O que eu estou fazendo é, eu quero um método slice de alguma array qualquer, e eu vou chamar ele. Só que quando eu chamar ele, essa array qualquer lá, eu não quero saber dela. O this é esse aqui, na verdade. Então eu estou surrupiando aquela array lá para substituir ela pelo this, que é o meu arguments. E agora ele tem o push. Porque agora o slice transformou, ele achou que o this era uma array, mas não era o arguments. Só que ele varre o arguments igual, ele faz um for lá dentro e tal. E ele acabou devolvendo para nós uma array. Então a gente transformou um cara no outro. Aqui eu estava explicando justamente isso.
Daí no ES6 a gente tem esse novo formato aqui que é muito legal também. Eu consigo dizer assim, ó, eu quero 2 argumentos que são chamados A e B, e qualquer outra coisa que o cara me passar, eu quero guardar numa variável chamada name. Qualquer coisa que o cara me passar. Então ali embaixo, no log, eu tenho A, B e name, e o que ele vai sair? 1, 2, que foi o que eu passei na função, e uma array com 3, 4, 5. Então eu já consigo pegar todo o resto que o cara me mandar, joga aqui para dentro. E a mesma coisa ao contrário. Eu consigo passar, a minha args ali é uma array que tem 1, 2, 3. Eu consigo passar para a função, ela sendo destruída. Isso aqui eles chamam de destruction. Então eu estou destruindo a minha array e lá eu vou chegar A, B, aliás, 1, 2 e 3. O que era uma array de 3 posições chega para lá, para mim, em 3 variáveis. Isso que ele faz. Esse Spark aqui todo mundo chama de function star, porque em inglês o asterisco é star, né? Mas o nome correto dela é Spark, ou Sparkle, que é uma faísquinha bonitinha. Então, o que esse cara aqui faz é o generator. Ele é chamado de generator quando tem uma função assim. Isso aqui é a parte mais complexazinha. Talvez eu atrase um pouquinho, me parece. Porque eu não quero deixar de dar atenção nisso aqui. Vocês já chegaram a ver o que é o yield? Yield, a ideia do yield foi usada muito numa colheita. Quando tem uma colheita, tu tem um campo gigantesco. Daí tu chegou a hora de colher tudo. Tu vem teus tratores lá e tal, tu não consegue colher todo o teu campo. Tu pega um pedaço dele, processa, depois vai lá e continua de onde tu parou, certo? E isso é chamado de yield, é a entrega, comprometimento que tu tem com a entrega daquilo ali. E é isso que a gente faz no JavaScript. Podem imaginar exatamente a mesma coisa no JavaScript. Então, dessa função, quando a gente usa uma função com asterisco, ele sabe assim, essa minha função aqui, ela é um gerador. Ela é um generator, ela vai gerar coisas. Quando eu chamar ela a partir de agora... sim, ela devolve um iterador. Aquele meu IDMaker, quando eu chamei, ele não devolve nada além de um iterador para mim. Só que agora eu consigo usar o iterador. Então o que eu faço? Eu peguei o meu gen ali que recebe o IDMaker, ponto next. O next é a primeira vez que ele vai chamar a função. O next é o cara que vai chamar a função de fato do gerador. Ele vai entrar lá, index recebe 0, while true. Cuidado com o while true, não, mas while true, eu estou dizendo assim, um laço infinito, faz para sempre esse loop aqui. Yield index mais mais. O que ele vai fazer? Index se torna 1, e yield é como ele pegasse aquela porção do campo e entregasse. E parou a função. Ele está dentro de um loop infinito, mas ele não vai seguir aquele loop infinito. Ele parou a função ali. Então ele cuspiu 0 para mim, porque era o que estava ali, mas incrementou para 1. Agora eu fiz de novo. Next value. O que o next vai fazer? Ele vai começar de onde ele parou. Isso que ele vai fazer. Ele guardou o último status do gerador dele, o último estado dele, e vai continuar de onde ele parou. Então agora, o meu value do que ele retornou ali é, na verdade, o 1. E eu posso fazer isso aqui para todo sempre. Então, na verdade, vocês entenderam? Eu estou usando um loop infinito para ir gerando sob demanda. É isso que eu estou fazendo. Vocês podem fazer isso com animações, podem fazer isso com processamento de dados, etc. Né? Vocês têm um loop muito grande num JSON, sei lá. Vocês conseguem ir processando isso sob demanda. Está acabando já. Não foi tão... Em ES7, sim, a gente já está falando de ES7 já. Tem documentação, tem ideias e tudo mais. No ES7 a gente tem o... E, aliás, o Promises é no ES6, né? Mas no ES6 a gente tem o Promises, que é uma coisa que é uma leitura muito boa de vocês fazerem. Que o Promise, eu não queria focar em Promise porque o Promise não é sobre functions, né? Mas o Promise é uma coisa muito legal de vocês darem uma lida, porque vocês, ao invés de, por exemplo, vocês têm um Ajax que vai lá buscar uma coisa. Quando ele voltar, ele me deu um JSON que tem uma ID, que eu vou usar essa ID para buscar outro JSON. Que quando ele voltar, eu vou processar uma outra coisa, certo? Então a gente acaba tendo... Daí tu faz o quê? Tem uma função que na callback tem uma função, que na callback tem uma função, que daí faz o que eu quero. Isso é horrível, né? Callback real, que eles chamam. Então, com a Promises, tu faz o quê? Tu cria promessas. Então, tu faz o quê? Eu quero que tu vá lá buscar esse JSON, só que ao invés de ele me retornar o JSON, ele me retorna uma promessa de que ele vai buscar o JSON para mim. E daí eu digo, tá, então quando tu terminar, quando tu cumprir a tua promessa, faz isso aqui. Então, Promises, eu digo, faz isso, then, faz aquilo, then, faz aquilo. Fica bem melhor, fica mais indentadinho e tal, fica bem mais... E tu consegue dizer um promise pontual. Então, tu diz, pega todas essas promessas aqui, e só me avisa quando tu cumpriu todas. Não interessa a ordem. Então, digamos que eu tenha que fazer um post para salvar um favoritos do cara num serviço REST, fazer um negócio para salvar em local storage de alguma coisa. Bom, isso é síncrono, não. Mas fazer um post para algum outro lugar, fazer post em 3 lugares diferentes. Não interessa a ordem. Eu chamo e digo, faz, quando terminar me avisa. Então, os promises ajudam muito nisso aqui.
S6 já tem, e alguns browsers já suportam nativo. O Chrome, por exemplo, já suporta nativo. O Async Functions é muito massa. E daí ele tem essa questão do await, que tu consegue dizer para ele, olha só, eu vou chamar essa função aqui. Então tu te prepara. E daí o browser faz um tratamento todo diferente para ela. E daí no await tu diz, espera isso aqui terminar. É bem interessante. Ao invés de tu usar callbacks, tu diz para ele esperar uma coisa e depois continua. Só que ele faz isso sem trancar o browser. Se tu faz isso com XML e HTTP, por exemplo, dizendo que tu está fazendo uma requisição síncrona, ele tranca o browser do cara. Não funciona scroll, não funciona teclado, ele bloqueia o browser do cara. Com o await, não, ele vai dizer, é tipo um sleep, assim, ó, para esse fluxo aqui, que daqui a pouco eu vou continuar ele. Daqui a pouco tu tem que ir lá e dizer, continua de onde parou. E o ES7 tem esse dois pontos bind, que é um outro sugar syntax. Ao invés da gente dizer que ele, uma função ponto .bind, quem vai ser o dis dela, a gente consegue botar esses dois pontos lá e ele é um pouco mais fácil de ler também. Vocês ficaram com alguma dúvida? That's not all, folks. Na verdade, o ES7 está cheio de coisas bem legais que a gente vai ter para aprender, para discutir e tudo mais. O S6, vocês podem dar uma olhada na lista chamada TC39, que é onde os pessoais que discutem o ES 2015, no caso, o criador do JavaScript está lá e tudo mais, vocês conseguem ir lá e botar um monte de... botar as dúvidas de vocês, botar curiosidades, inclusive vocês podem sugerir alterações. Podem ir lá e dizer, eu gostaria que no JavaScript fosse assim, ó. E daí eles vão discutir contigo. Já pensamos, não pensamos, essa tua ideia é um lixo, ou essa tua ideia é muito boa. Eles vão discutir contigo lá e é bem massa, assim. Tu consegue sugerir novas ideias e soluções. Então, baseado nisso aqui, vocês podem descobrir meu Gmail e me mandar um e-mail sobre... pode ter um título assim, BrasilJS, Fizzle, alguma coisa assim. Que daí, se vocês puderem ir na BrasilJS esse ano, eu consigo um desconto para vocês. Vai estar lá o Brandon Ike, o criador do JavaScript. Vai ter só uns palestrantes bem bacanas, assim. E vale a pena entrar no site também e tentar descobrir o easter egg que tem lá também. Eu não sei se tem tempo para pergunta, de repente 2 minutos. Alguém que tem alguma pergunta, sugestão, crítica, ideia? Não? Deixa eu ver se tem algum aqui no aplicativo. Não. Quer dizer que todo mundo entendeu tudo, então perfeito. Essa era a minha missão. Desses spoilers que tu falou aí, que são as novidades mais recentes, tem uma previsão de quando é que vai estar já padronizado para a gente usar em qualquer navegador? Do S6 ou 7? Do 6. Do 6? O 6, assim, tu já pode usar hoje se tu quiser. Porque a boa parte da sintaxe ainda não é suportada em todos os browsers. Se tu for lá no Can I Use, tu vai ver lá que boa parte não é. Mas existem bibliotecas para isso. Existem os transpilers. Então, tu pode usar, por exemplo, o Babel. O Babel hoje é o que está... O criador do Babel vai estar na BrasilJS também. É um gurizão, assim. Mas o Babel é um dos mais interessantes que tem. Tu usa ele no Grunt ou no Gulp também. E tu programa em ES6. Toda aquela sintaxe ali, arrow functions, tudo. Tá? E daí tu passa uma task no Babel que diz assim, ó, pega o meu código em ES6 e escreve em ES5. Porque vocês viram que tudo que tem no ES6 pode ser feito de outras maneiras em ES5. Certo? Então, daí o que ele pega é gerar o teu código em ES5 e daí tu carrega no browser esse aqui. E vai ser funcionando. Então, tu já pode escrever, já pode praticar, testar. E, inclusive, é um projeto bem ativo. Então, eventualmente, a gente encontra problemas. Essa sintaxe aqui deveria funcionar conforme que a documentação diz, mas não está funcionando quando a gente converte do Babel para o S5. Daí os caras vão lá e tentam arrumar e tal. Ou então, sai uma novidade e os caras já estão fazendo. Sabe? Tem coisas, inclusive, do S7 que tu consegue habilitar lá. Eu quero isso aqui para testar. Sabe? É bem, bem massa, assim. Então, tu já pode usar hoje, já, se quiser. Eu acho, assim, da sintaxe que a gente viu, o mais complicadinho é o generator, mas é questão de prática. É só porque é novidade, a gente não está acostumado a ver. Mas quando você acostumar, só vai. Então, agradecer a vocês, muito obrigado pela presença. Como sempre, é um prazer, muito divertido. E até a próxima aí. Tem que assinar um negócio, né? Vai.